Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. E para esta aula a gente vai estudar dois conceitos. O conceito de cidadania e a ideia e conceito de desejo. E aí vem como tema cidadania, o desejo de todo indivíduo. Então o objetivo desta aula, aluno, é compreender melhor estes dois conceitos, cidadania e desejo. Primeiro eu parto então da compreensão do sentido e significado da palavra cidadania. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um ou de uma pessoa em um estado, ou seja, dentro de uma sociedade. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Ou seja, o meu direito vai até onde chega o direito do outro. Então, para ser um cidadão, que segue e observa todas as regras e leis, eu não devo desrespeitar o direito do outro, porque daí eu vou viver pacificamente de forma organizada dentro da sociedade. Quase impossível, né, alunos? Não acabar por esbarrar no direito do outro. É uma questão bem complexa aí, mas cidadania seria isso. É eu saber usufruir de todos os meus direitos e também obedecer e respeitar os deveres a que eu sou submetido uma vez que eu estou vivendo em sociedade. Já a palavra desejo significa tensão ou interesse em direção a um fim, que é considerado pela pessoa que deseja como uma forte ou uma fonte de satisfação. Então, desejo é o que eu quero alcançar. Cidadania seria direitos já alcançados para e pelo povo, para cada cidadão. Então, seria mais ou menos dentro dessa questão aí. E no que a filosofia tem a ver, então, com o desejo de cidadania? Então, essa pergunta vem a calhar na aula de hoje. O que tem a ver filosofia e o desejo de cidadania? Isso é fácil compreender. Basta, alunos, apenas entender a filosofia e as suas reflexões e o seu significado. Então, em definição, a palavra filosofia é a reflexão teórica e crítica sobre os conhecimentos, ou seja, todos, e as práticas buscando seus fundamentos. Então, pensar a filosofia é pensar a ciência que está buscando entender todos os campos de conhecimento, inclusive a política. Então, por isso, ela também estuda a cidadania, porque a cidadania faz parte da política. Se ela estuda todos os conhecimentos e áreas de saber, a política é uma delas. Então, por isso, eu já respondo a pergunta o que tem a ver filosofia com o desejo de cidadania. Tudo a ver. Ela está tentando entender os fundamentos da cidadania. Qual o motivo ou a causa inicial pela qual a cidadania passou a fazer parte da sociedade? Eu poderia dizer, a cidadania passou a fazer parte da sociedade porque a sociedade percebeu que por um bom tempo o homem estava sem direitos, só deveres, Só era cobrado dele funções a serem feitas. E muitas injustiças, muitas ações arbitrárias em relação à vida e ao ser humano. Então a cidadania vem justamente para romper com essa vivência e civilização bárbara, E sem leis e sem direitos, e ela vem trazer direitos e leis para todos, e não apenas para um grupo, para uma pequena elite em relação à grande população. Mas só continuando aqui a aula, para a Marilena Chawin, filosofia seria justamente isso, É uma teoria, é um olhar crítico, sobre os conhecimentos e as práticas, buscando sempre o fundamento das coisas. Já para Marlial-Ponty, que é um outro filósofo, ele vai dizer que a filosofia nada mais é que você reaprender a ver o mundo, Olhar o mundo com outros olhos, com olhares muito mais críticos, analíticos, e com senso crítico. Não ser ingênuo ao observar e fazer leitura de mundo, da sociedade e do próprio ser humano. Aí tem um outro pensador, também filósofo e considerado sociólogo, o Demerval Saviani, que vai dizer que a filosofia é uma espécie de atitude, vinda de uma reflexão radical, ou seja, buscando a raiz e o fundamento das coisas, tendo um certo rigor no seu estudo, ou seja, não fazendo estudos de achismos, mas sempre com uma fundamentação teórica, e também uma visão de conjunto, não visão fragmentada da realidade. Então, seria um pouco isso para Demerval Saviani. E é por isso, então, alunos, que esta ciência, a chamada filosofia, trafega, se movimenta por vários campos de investigação,
quer seja do simples conhecer, a teoria do conhecimento, do homem e suas criações, através da ética, estética, política e ciência, né? A filosofia vai meio que estudar vários campos aí já mencionados, e ela se divide em 4 grandes períodos para tentar entender a própria história da humanidade. O primeiro vem a filosofia antiga, onde se estuda a natureza e o homem. A filosofia medieval, onde se estuda a própria filosofia enquanto essência e a religião e suas filosofias. A filosofia moderna, que é o terceiro passo, que estuda já a liberdade enquanto conceito, a liberdade humana, a racionalidade, a política e também a ciência, que é algo criado pelo homem. E o quarto e último tópico e divisão da filosofia é o que nós chamamos de filosofia contemporânea, ou seja, hoje, aonde a filosofia estuda a linguagem, sistemas políticos, as várias teorias estatais, as ciências, entre outros aspectos e ideias da própria sociedade atual. Então, alunos, é um pouco de todas essas questões que vamos estudar na aula de hoje. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.